Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. O Leonildo falando, Léo Pereira e Gustavo Henrique, se entrar essa dupla de zaga, tem que rezar, e é o que a gente deve ter na próxima terça-feira contra o Racing. Túlio, como é que você vê, né, esse momento? O Rodrigo Caio, a gente vai falar daqui a pouco, até está se recuperando, mas a tendência é que a dupla seja Gustavo Henrique e Léo Pereira, ou tem o Noga. Com quem você iria e como é que você vê o Flamengo chegando para esse jogo decisivo, o jogo mais importante da temporada, sem os principais zagueiros do elenco, talvez aí o Natan e o Rodrigo Caio? Cara, então, hoje eu até fiz um vídeo lá no Coluna do Fla Play, já aproveitando, convidando todo mundo para depois aqui do resenha ir lá acompanhar, falando sobre um pouco desse início de trabalho do Rogério Ceni, que se o Rogério conseguir, né, treinar o sistema defensivo, né, a questão do nome em si não impacta tanto, e claro, né, jogadores também vão ter mais tempo de treinar, você vai diminuir a probabilidade de errar, né, porque eu acho que os dois grandes problemas da defesa, né, é o sistema defensivo como um todo e principalmente, acho que talvez até pior, os erros individuais, né? A gente viu no último jogo o Léo Pereira, que estava até acima do próprio Gustavo Henrique, cara, assim, parecia um juvenil jogando, parecia que eu estava indo num torneio de escola e tinha um garoto nervoso porque tinha plateia pela primeira vez e ele não estava conseguindo jogar, né? Eu de repente, né, colocaria o Noga. Eu falo de repente, eu não dou certeza, por quê? Porque eu também não sei como é que o Noga tá, né? O Noga por exemplo, do Natan, os outros zagueiros é o que menos jogou, né? O Tuller, pelo menos com o Domi já, e com o Rogério é o que menos foi utilizado. Então, assim, é muito complicado também arriscar. Mas, assim, eu vou torcer para que... eu não vou entrar nessa de experiência, eu acho que ele tem que colocar o melhor. Se o melhor, né, dentro da cabeça do Rogério, da perspectiva dele, do que ele está vendo no treinamento, coisas que a gente não está tendo possibilidade de acompanhar por conta do coronavírus e tal, a imprensa não pode entrar no CT, for o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, vamos com eles, né? Mas a minha grande expectativa para essa partida é que o sistema defensivo como um todo esteja melhor, né? Esteja melhor e que, com os treinamentos, né, os nossos dois queridos zagueiros, não dei bobeiras aí individuais, porque, né, chega, né? Não dá mais. Não dá mais, não tem mais espaço para erro, né? Eu tava comentando também hoje com os colegas no grupo do WhatsApp que, pô, a gente vai entrar em dezembro, os caras não assimilaram que ia jogar no Flamengo, não conseguem fazer nada e nem repetir. Não é que assim, eles não estão numa boa fase, eles fazem um jogo bom e três ruins. Não, eles não fazem nenhum jogo que a gente fala assim, a gente não lembra. Pega aí na memória, o Nazário, o Túlio, o pessoal do chat, quando foi que eles fizeram uma partida assim impecável, que foram bem, assim, tiraram nota 10. Eu, particularmente, não lembro, não sei você, Nazário. Fala, de uma partida que talvez, desculpa até te interromper, talvez o Léo Pereira, eu acho que foi bem, acho que foi um jogo contra o Vasco, ele fez o gol e não comprometeu na partida, né? E aí, tipo assim, os dois juntos, eu não lembro, assim, pô, jogou, acho que naquela partida contra o Vasco jogou o Natan e o Léo Pereira, a dupla de zaga foi o Natan e o Léo Pereira. Não, foi o Gustavo Henrique. O Natan vinha sendo titular, mas o Domenech optou por deixar no banco de reservas. Acho que ele foi relacionado, mas ficou no banco por conta da experiência, né, que a gente estava falando. Nesse jogo aí eu lembro que o Léo Pereira, por exemplo, não deu entregada, né? Jogou até bem. Mas e mesmo assim a gente tomou gol, né? Mesmo assim, tomou gol. Pois é, a gente complicado. Foram 3 jogos que a gente não levou gol. Foi a vitória por 1-0 do Coritiba lá no Couto Pereira, o 1-0 no Santos e teve mais um que eu não tô lembrando agora. Que não levou gol? Que não, foram 3. Foi o Santos, foi o Sport 3-0 aqui no Maracanã. Foram essas 3 partidas. E você, Nazário, terça-feira que vem, você, o Rogério Ceni, quem você iria? E também aproveitar o gancho que o Túlio falou do Noga. Tudo bem, ele jogou, fez partida no profissional. Você acha que é bom para ele ficar voltando para a base ou deixaria ele direto no profissional? Eu acho que diante da instabilidade da nossa zaga, e acho que ninguém esperava que tanto o Léo Pereira quanto o Gustavo Henrique fossem flutuar tanto, né, nessas demonstrações de futebol, em que
vocês agora acabaram de citar um dado que eu venho falando há um tempão. A gente não lembra de 3, não vou falar mais que 3, não, 3 partidas em que os dois nós pudéssemos dar, por exemplo, nota 8. Não tem, cara. Pô, é uma partida que um fez o gol, outra partida o outro fez o gol, mas aí uma partida mais ou menos, uma muito ruim, uma mais ou menos, outra muito ruim, e a descrição que o poeta acabou de falar agora foi exatamente a minha visão do último jogo. Parecia que a gente estava vendo uma Copa do Brasil sub-17, em que o cara que está, vestindo o manto sagrado diante da defesa do Flamengo, e, o cara garoteando a todo momento, cara. Erro de cobertura, o cara correndo errado. Em dado momento, os caras olham para a bola, não olham para o marcador. Em outro momento, os caras vão dar o bote. Eu lembro daquele gol que a gente tomou no penúltimo jogo, em que ele foi dar o bote de lado. E aí ele perdeu a bola. O cara entrou com bola e tudo, fez gol. Então, assim, são erros que, para o nível da defesa do Flamengo, para o nível do elenco do Flamengo, não é nem da defesa, mas para o nível do elenco do Flamengo, é inadmissível. Você não pode ter, por exemplo, um cara no meio de campo que não saiba tocar a bola, que não saiba reter a bola quando é necessário. Você não pode ter no meio de campo do Flamengo um cara que não saiba fazer um lançamento, um cara que não dê uma bola em profundidade, ou até um cara que não consiga chegar na área para surpreender e fazer gol. Não dá mais. Eu não consigo entender como que, aí mais uma vez, para a galera do Mimimi, não tenho nada contra a pessoa, mas para o nível do Flamengo, o René não dá. Na minha opinião, não dá, cara. Não dá. Precisa de um outro lateral. Ou a gente tem que preparar o Ramon e pegar. E ele tem características de chegar no fundo, de poder cruzar a bola, é mais ousado. Tecnicamente, para mim, ele é melhor que o Ramon, que o René. Nada contra o René. Gosto do René. Defensivamente, ele é um cara muito voluntarioso, mas ele, ofensivamente, não consegue chegar. Então, é um ponto que o Flamengo está. A gente está num ponto que não dá para você ter um jogador meia-boca. E a gente já viu. Não foi uma nem duas vezes. Foram várias vezes em que a dupla de zaga do Flamengo não está encaixando. Não deu liga. Não. É claro que a gente está falando de alguns milhões. E aí, não é simplesmente pegar, como tem alguns bobalhões aí, falar, não, eu vou afastar o cara, vou mandar você para a Gávea, porque você vai ficar lá, e papapá, você vai treinar separado. Não é assim. O cara tem que estar no elenco, coisa e tal, até para o Flamengo não desvalorizar o seu produto. Porque se você pega 30 milhões, 35 milhões, 20 milhões, dá num cara, o cara não joga bem, tá todo mundo vendo que o cara não tá jogando bem, de repente você alija o cara do processo, meu irmão, o cara vai valer 10. E aí é coisa de burro. Aí tem gente falando besteira que não consegue ver o lado comercial da coisa. Porque o Flamengo não tá ali pegando o jogador, botando para ganhar título e a gente ficar feliz. Não. A gente pega, por exemplo, o Gabigol. O Flamengo comprou, é um atacante em potencial. O Bruno Henrique é a mesma coisa. Nós temos 2 meias. E aí a gente está falando de peças que são selecionáveis. Encara uma Copa do Mundo, meu irmão, o valor do cara que era 20 vai para 60. E assim sucessivamente. E o Flamengo, não se iludam que o Bruno Henrique e o Gabigol, o Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro, pode ser que daqui a mais um tempo saiam do Flamengo. É assim que vive o futebol. Então a gente não pode se iludir que o cara vai assinar o contrato, vai ficar 5 anos, vai renovar, vai ficar mais 5, porque o futebol não é assim que... Ele não anda nessa linha. Ele anda numa outra linha. O cara vem, é uma honra chegar no Flamengo, é uma vitrine, e a gente está falando de internacionalização da marca, que o Flamengo é falado na Europa já, o Flamengo está indo buscar jogadores, mas tem o lado comercial da coisa. Você pega um elenco que vale 300 milhões e, de repente, com uma venda... A gente está vendo aí o que aconteceu com o Paquetá, a gente viu com o Vinícius Júnior, a gente viu com o Renier. Isso é dinheiro em caixa para poder pegar a grana, poder contratar, poder investir na estrutura, poder olhar para a base com mais carinho, e aí você pensa um jogador. Não é fácil você pensar um cara da base, colocar no time titular, se de repente chega o Real Madrid e fala, meu irmão, quero comprar o cara. Ah, não, ele vai ficar aqui, coisa e tal. Parceiro, tem que ter cacife para bancar esse boneco,
Porque senão o cara vai jogar aqui pensando na Europa. Porra, eu estou ganhando 200, mas eu podia estar ganhando 800 lá. Eu podia estar sendo um cara, porra, famosíssimo na Europa, na Champions League, e por aí vai. E aí, diante de tudo isso, não dá para a gente olhar para a zaga. E hoje eu vi um vídeo, estava revendo um vídeo do Leandro, que jogou, como todos sabem, na lateral direita, mas também jogou de zagueiro. O cara esbanjava categoria, personalidade, segurança, qualidade de passe, colocação, lançamento. Quando precisava dar carrinho, ele dá aula. O cara dava aula, é só olhar o vídeo do cara. E eu não consigo entender como é que a gente tem uma dupla de zaga que não consegue jogar 3 partidas lineares. Jogar bem, tranquilo, absoluto. Não. Tanto é que a gente tomou essa pancada de gols aí. A gente está com mais de 30 gols só no Campeonato Brasileiro. Então é inadmissível manter isso aí. A diretoria tem que equalizar esse problema, juntamente com o Rogério. Rogério, pelo amor de Deus, olha para a galera da base. É difícil a transição, é muita responsabilidade. Tem o jogo da Libertadores, a gente sabe que tem que ter uma mescla de juventude com experiência, mas do jeito que está, não dá. A gente precisa mexer e mexer bem para dar tranquilidade ao time, porque isso também traz a intranquilidade. Quando você está jogando bem e tal, toma um gol bobo. Porra, meu irmão, de novo. Aí você tem que correr mais ainda para tentar reverter o resultado. E aí complica muito. Uma coisa que eu queria complementar aí, ô JP, essa questão comercial, por isso que quando a gente até teve, acho que foi após aquela goleada contra o Atlético, no pós-jogo, e a gente estava ali, o Simon falando, pô, aí o jogador não vai entrar mais. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não tem essa do cara vai pegar simplesmente o jogador e não vai aproveitar, a não sei que o cara, pô, for pra noitada, fizer algo, né, uma questão de comportamento. A gente sabe que eles não vão rifar os jogadores assim, mas beleza, o cara é ruim e tal, eu não vou botar para jogar. A gente sabe que não é assim. E tem toda também, como o Nazário colocou, tem o planejamento também comercial. Você não vai pegar, de qualquer forma, tanto o Gustavo Henrique como o Léo Pereira podem ser moedas de troca na próxima janela, né? Então, se o Flamengo pegar e falar, vamos botar para treinar em separado, primeiro que já não pode nem fazer isso, né? Tem a questão aí das leis trabalhistas e tal, mas pegar o cara, simplesmente rifar, conduzir isso de uma forma totalmente amadora, é prejudicial para o clube. É um tiro no pé, né? Por fim, é prejudicial para o clube. Agora, essa questão de que, pô, ele insistir, né? Sempre com... E assim, uma coisa que eu acho que eu já reparei, não adianta ter a dupla de zaga que tem. Joga Gustavo Henrique, Natan e Léo Pereira e Túlio e Gustavo Henrique. Sempre tem erro defensivo. Que é aí que eu tô falando. Não é uma questão também só individual. É também uma questão do sistema defensivo. Se o Rogério consegue acertar isso, consegue minimizar, consegue diminuir a possibilidade, né, de você ter erros, né, desses caras errarem, né, do Gustavo Henrique, Léo Pereira. E uma coisa, só para terminar, JP, tipo assim, eu peguei tantos times ruins do Flamengo, eu olhava para os caras e falava assim, irmão, o cara não dá para jogar no Flamengo. Eu falava assim, não tem jeito, esse cara no próximo jogo ele vai estar no time. Então, assim, não tem jeito, cara. Os caras vão estar no próximo jogo, sabe qual é? Então, fazer o quê?